Glória a Deus. Quem está alegre com Jesus, levanta a mão. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, por mais essa vez que eu estou aqui. Agradeço a Deus porque eu estou aqui, porque o Senhor permitiu. Agradeço também a igreja que orou por nós. Com certeza os irmãos estavam orando por nós. E o Senhor fez um milagre, o Senhor nos poupou, o Senhor nos levou. O Senhor fez muita coisa para conosco. Eu quero te contar um pouco do testemunho da nossa viagem. E eu sei porque a igreja estava orando por nós, por isso que o Senhor foi abrindo as portas, o Senhor foi nos ajudando. E a palavra de Deus diz que o ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura e testemunha dele, então verá o fim. Não é fácil a gente, esse ide, ele não é fácil, mas que é muito bom a gente ir. Porque então, a primeira vez do ide que eu vim aqui no Ceará, eu agradeço a Deus porque era necessário que eu viesse. Porque a primeira alma que aceitou foi a minha mãe, que foi criada e ninguém nunca tinha visto falar, né, da palavra de Deus, nem ser crente. E nós pregamos ali, primeiro na Empoeira, e a primeira pessoa que aceitou foi minha mãe. Com um ano, Jesus levou ela. Quer dizer, uma alma só vale pelo mundo inteiro. Eu agradeço a Deus, porque a minha mãezinha, o tanto que lutou, mas ela aceitou o evangelho e ela foi salva. Aí com um ano, que era para fazer o aniversário, Deus levou ela, louvado seja Deus. E outra, como o pastor falou, e ali aquelas outras pessoas que nós dirigimos aquele trabalho ali mesmo com a lamparinazinha ali, toda noite nós estávamos pregando ali, e aquele pessoal estava ouvindo a palavra, como ele falou, era atravessando o rio cheio, e nós tudo viajando ali para um lado e para o outro, mas Deus fez um milagre ali, e como o pastor falou, ele decidiu parece que foi 8, foi 10 pessoas, entre tudo que eu contei, até em Fortaleza, no hospital, foi 28 pessoas que nós oramos por ele e Jesus salvou. Na primeira viagem que nós fizemos. E ali o pastor falou que ficou aquela semente plantada ali, e Deus prosperou ali aquela semente. Como ele falou, hoje tem uma igreja lá, e a irmã que está permanecendo 15 anos, hoje ela é a dirigente daquela igreja, louvado seja Deus. Um milagre muito grande. É um milagre muito grande que o Senhor fez, porque só salvar uma alma. Agora nós vimos essa viagem, assim, como a igreja estava orando, nós fomos muito abençoados. Não foi fácil, porque eu vou te falar uma coisa, nós andamos de carro, nós andamos de moto, nós andamos de pés, nós andamos em carro de feira, mas era falando da palavra de Deus ali dentro do carro da feira, era no ônibus, de pé, de moto, e Deus fez um milagre. Tem hora que nós andávamos de pés com as bolsas, ia para frente, voltava para trás, às vezes 15 quilômetros, porque quando nós voltávamos 15 quilômetros, com certeza tinha uma pessoa, uma alma lá para ser salva. E nós oramos, o Senhor abençoou, e de tudo, perto nós viajamos para o Canindé de São Francisco, daquele doído, lá no Canindé, na maior feitiçaria do mundo, mas Deus salvou bem pertinho da igreja, louvado seja Deus. Ali um lugar, no deserto, nós íamos andando no deserto, Deus salvou uma família ali no deserto, andando mais nós ali, e ali a gente falou de Jesus, ali salvou 5 pessoas andando no deserto, e depois nós andando mesmo lá em cima da chapada da minha família, Deus salvou 2 pessoas, louvado seja Deus. Aí nós descendo também, no meio da estrada também, nós parou e falou de Jesus, e uma alma se decidiu para Jesus, louvado seja Deus. Então é muito importante, os irmãos fizeram parte também dessa missão. É como o pastor falou, a missão é feita também, não é só, também tem o ID, tem também a igreja orando, tem outro contribuindo, mas tudo é a obra de Deus. Agora o que eu falo para os irmãos, que os que estão aqui salvos por Jesus, permaneçam fiel aqui na palavra de Deus, porque a promessa não é para os que saem, é para os que chegam, louvado seja Deus. E nós quando estávamos lá no mundo, e não é fácil não, porque se fosse muito fácil, Jesus tinha arranjado 12 mil apóstolos. Ele só arrumou 12 homens com muita luta, porque nós falamos também que não é fácil, entendeu? Mas nós pregamos ali o caminho estreito e o caminho largo. Nós falamos a verdade, nós andamos também de caminhonetona, porque Jesus providenciou. Nós ficamos num lugar sem jeito, com mais uns 8 km
quilômetros que nós tínhamos que chegar, tinha que andar de pés, e nós ficamos ali imaginando, ficamos ali pensando, ó, o Senhor vai abençoar. Aí eu falei assim, não vai demorar, vai aparecer um carro zerado lá, só tinha um motorista, e nos pegou e nos levou até lá onde nós queríamos ir, não cobrou nem um centavo. Porque sabe por quê? Porque Deus é fiel, Deus é fiel. Deus abre porta onde não tem porta, louvado seja Deus. Nos levou lá na Fortaleza, mandou a caminhonetona para nós buscar e levar lá para o apartamento. Nós fomos para o terceiro apartamento, louvemos a Deus ali, e o Senhor abençoou. E no outro dia ela mandou deixar lá no mesmo lugar, sabe por quê? Porque Deus é fiel. Deus usa caminhoneta, carro de feira, moto, de pés, mas o Senhor Deus é fiel. Mas por isso, meu irmão, o que eu falo, o que eu digo para os irmãos, é que muitas vezes o pastor está falando aqui, que muitas vezes o irmão pede vir para esse trabalho aqui, mas o profeta diz, em Isaías 55, verso 6, ele diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, louvado seja Deus. Sabe por que o Senhor está aqui? E aqui tem 12 mil habitantes, tem 12 mil habitantes, e o pastor tem mais de 15 anos que ele está aqui, mas a palavra de Deus diz que os apóstolos perguntaram, quando eles iam pregar a palavra de Deus, os apóstolos perguntaram, Senhor, são todos que são salvos? Ele diz, esforçai em entrar pela porta estreita, porque o largo é o caminho da perdição, e são muitos que andam por ele, louvado seja Deus. Mas você que foi escolhido lá, que você foi chamado, fique firme nas promessas de Deus. E ainda aqueles que estão aqui, que ainda não são crentes, aceite Jesus, que é a melhor coisa do mundo. Foi a pior coisa que eu fiz, foi aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador, louvado seja Deus. Isso é momento de alegria, é muito importante agradecer a Deus, aquelas pessoas que estavam lá no mundo de Jesus, porque a palavra de Deus diz, louvado seja Deus, que não foi nós que escolhemos o Senhor, foi o Senhor que nos escolheu, louvado seja Deus. Por isso, irmão, eu te digo, que eu agradeço a Deus, por esse hora eu cheguei aqui, eu via de propósito, eu ia essa viagem, mas sabe com quantos meses Deus abriu as portas? Com 3 meses. Se eu tivesse ido, não tinha dado certo. Sabe por quê? Porque nós temos que esperar o tempo de Deus, louvado seja Deus. Nós temos que esperar o tempo de Deus. Se eu tivesse ido, não tinha dado certo. Mas o pastor falou, eu não posso ir agora. Aí não, ficar no Salmo 40, esperar com paciência no Senhor, louvado seja Deus. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu socorro, louvado seja Deus. Os irmãos oravam e o Senhor abriu as portas. Aquela caravana veio aqui, voltou. Quando nós estávamos para ir, ele disse, vou de novo. Aí eu digo, o pastor disse, permanece, fica aqui. Eles vieram de novo, tornaram a voltar. Aí quando eles voltaram, Deus abençoou. O pastor disse, 8, 10 dias. E o pastor disse que não perdi o culto das irmãs, louvado seja Deus. No hora certa o pastor estava aqui, nós com toda a luta o Senhor levou, trouxe, levou para trás, levou para frente. Mas nós chegamos no horário de 3 horas da tarde aqui, e de noite o pastor estava aqui, louvado seja Deus, que ele garantiu que ano passado ele tinha perdido esse culto das irmãs, mas esse ano ele estava aqui, e Deus trouxe, Deus confirmou, Deus aprovou, louvado seja Deus. Ele não ficou muito alegre, porque as irmãs todas não estavam aqui, não estava 5% das irmãs não estavam aqui, mas quem não veio perdeu, porque o Senhor fez um milagre aqui, o Senhor operou, foi um trabalho abençoado, louvado seja Deus. Eu estava aqui e foi um trabalho muito bom, e as irmãs ficam atentas desse trabalho das irmãs que nem o pastor falou, que era para nós estar, todas as irmãs estão aqui, as irmãs não estavam, nem as irmãs e nem os irmãos, a igreja em si, que o pastor falou, que se tivesse aqui, quer dizer, o Senhor operou, porque onde está 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele ali está no meio, louvado seja Deus. O Senhor estava aqui, Deus operou muito milagre aqui ontem. O culto das irmãs foi muito bonito, louvado seja Deus. Foi o maior milagre, teve muito milagre aqui, foi muito bom. É preciso as irmãs saber que o Senhor, se você não ir, o prejuízo sabe para quem é? Para você que não veio, louvado seja Deus. Mas para aquele que veio aqui, Deus fez um milagre, louvado seja Deus. Para mim,
É o momento da alegria para não ficar só nas minhas palavras. Eu quero ler. Eu quero ler aqui na palavra de Deus, que se encontra em João 4 e o versículo 4. Era necessário passar por Samaria, foi por uma cidade de Samaria, chamada Siquém, junto à herança que Jacó lhe tinha dado aos seus filhos. Louvado seja Deus. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e aí disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque o seu discípulo tinha ido comprar comida. Louvado seja Deus. Aleluia. Vê a palavra de Deus aqui afirma que era necessário, quer dizer, pelos discípulos, Jesus não tinha passado naquele lugar, mas que era necessário era passar. Sabe por quê? Porque ali tinha uma mulher que tinha sede de salvação. O Senhor ia salvar aquela mulher, e aquela mulher ia falar naquela cidade, e aquela língua da mulher era preciso aquele pessoal da cidade ouvir, intermédio da língua daquela mulher, porque o pessoal era samaritano e o outro povo era judeu. Louvado seja Deus. Era necessário que nós tivéssemos essa viagem. É necessário que você hoje estivesse aqui para ouvir a palavra de Deus. É necessário que Jesus tinha que passar ali. E Jesus ficou naquele poço, sentiu fome, ficou ali e mandou seus discípulos ir e comprar de comer, porque ele estava cansado. Sabe por que ele estava cansado? Porque ele é 100% Deus e 100% homem. E também tinha isso também, eu aprendi isso, que o Senhor mandou, era porque ele tinha que ficar sozinho. Tem muitas vezes que é preciso você falar de uma pessoa, não é preciso 10, 12, não, é você sozinho, que o Senhor opera um milagre. Louvado seja Deus. Porque sim, o Senhor sabia que aquela mulher estava ali naquele poço, o Senhor pediu água, ela sabia que ela ia negar, ela negou água e botou dificuldade, que ali existia um poço muito fundo. Mas o Senhor disse assim: se tu soubesse, mulher, se tu soubesse eu te dar uma água que nunca mais tu ia ter sede. E a mulher disse: Senhor, dá-me desta água, para que nunca mais eu venha aqui. Louvado seja Deus. Aleluia. E o Senhor falou assim: esta água que eu te der, que eu vou te dar, ela jorra para a vida eterna. Aí aquela mulher creu nas palavras de Deus. Aquela mulher, Deus revelou tudo para ela, e ela contou a história dela, não mentiu. É importante que o crente não minta. Ela tinha falta, ela tinha pecado, mas ela não negou as faltas dela. Ela contou tudo para Jesus e Jesus aprovou. Jesus foi e disse assim: vai, mulher. E ela foi naquela cidade e pregou para aquela nação ali, e Jesus salvou muita gente. Louvado seja Deus. Mas era necessário que ele passasse por ali. Às vezes o discípulo: o que é que tem, Senhor? Nosso território, quer dizer, a nossa viagem é por aqui, e o Senhor vai ainda por um lugar, nessa cidade, mas era necessário também que nós fôssemos essa viagem. Sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa. E nós oramos, Jesus salvou 11 pessoas, e uma alma salvada pelo mundo inteiro. Louvado seja Deus. Jesus salvou 11 pessoas, inclusive Jesus salvou perto da feitiçaria. Salvou ali perto do Canidé, a maior feitiçaria que tem ali, de tanto ídolo, que a palavra de Deus afirma, a Bíblia diz que é maldito os que fez e os que adoram. Eu comprei a Bíblia Sagrada, a irmã me deu, a abençoada me deu aquela Bíblia, e eu levei ali para o Ceará para tirar muita dúvida de mundo católico. E eles ouviram a palavra e nós pregamos a verdade, pregamos 2 caminhos para eles. Ficou decidido, nós passamos, ficou decidido que eles escolhessem ou a salvação ou a perdição. Não ficaram com dúvida, porque nós fomos entregar um recado para aquela família. Louvado seja Deus. O mundo não aceitou, mas ficou convicto que eles estavam na perdição. Não teve desculpa. Louvado seja Deus.
E por isso, irmão, eu agradeço a Deus, a igreja que orou por mim. O milagre foi grande, não foi fácil, entendeu? Nós andamos de todo jeito que eu te falei. Andamos até de elevador, nós subimos. Levamos, fomos até o terceiro andar e ali ficamos ali falando da palavra de Deus. E hoje ficamos ali em Sobral, chegamos aqui 3 horas da tarde, louvado seja Deus. Certeza que no horário, no propósito de Deus, nós estávamos aqui, louvado seja Deus. Por isso, irmão, eu te agradeço a oportunidade. E os irmãos que oraram por nós, e as irmãs, fique orando, que o pastor falou, permanecendo, entendeu? Louvado seja Deus, porque a promessa de Deus é muito grande para aqueles que creram e aceitou. Louvado seja Deus. Vocês foram escolhidos. Eu agradeço a Deus, porque Jesus disse assim, ele pregou, que disse que o apóstolo Paulo pegou assim, que Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E Paulo falou assim, e qual era um dele? Paulo falou, e eu posso falar também, se alguém era muito bom, eu não sei, eu sei que o Juliette era perdido, entendeu? Mas Jesus achou, porque Jesus dizia, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja Deus, eu era um perdido, mas eu fui achado por Jesus, louvado seja Deus. Por isso eu me sinto feliz com Jesus e não estou triste não. Se é possível assim, volta, eu volto de lá de novo e prega a palavra de Deus. Ali eu não tenho medo. Não tenho medo de falar de Jesus em canto nenhum, e nem para a polícia, nem nos bar. Nós pregamos nos bar, nós pregamos para todo mundo lá. Não fala, não tem esse negócio, não fala. Eu falo a palavra de Deus, porque o Senhor me ajuda, o Senhor me dá coragem, o Senhor me escolheu para isso. Louvado seja Deus. Eu, com todas as faltas minhas, mas eu sou um discípulo de Jesus. Louvado seja Deus. Estou aqui na Uruoca, sentindo muita saudade, não sei o dia que eu vou retornar, mas eu agradeço a Deus, teus irmãos, que eu aprendi a amar. Para mim, eu já morava aqui, eu não sei qual dia que eu vou sair, e não sei também quanto vou demorar, e não sei se vou ficar aqui, louvado seja Deus. Sei que eu estou alegre com os irmãos, agradeço a Deus, amo também a mocidade abençoada, as irmãos, obreiros, pessoal que eu aprendi. O pessoal que não é crente também me conhece. Toda a cidade me conhece. Por onde eu passo, vai, não é daqui não. Mas ele me conhece, que eu falo a mesma língua e sou cearense. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E eu me sinto muito leve, juntamente com esse irmão. Mas continua orando por Julinho, pelo pastor. Esse pastor também não era daqui não. Esse pastor veio de longe. Jesus mandou para esse lugar. Quando ele mandou para ele para aqui, nem água não tinha nesse lugar. Mas Deus é fiel, Deus já mandou água, melhorou a cidade está abençoada, os irmãos estão abençoados. E ele mandou esse menino, nasceu, eu nunca pensei, né? Hoje ele é meu pastor, eu agradeço a Deus, eu obedeço ele, eu não sou o secretário do pastor, louvado seja Deus. O que ele mandar eu faço. Se ele mandar para a porta eu vou, se ele mandar eu buscar a bolsa dele eu vou. Eu graças a Deus, porque os homens disseram assim, teve um homem que disse assim, um monstro de sapeta para carregar a bolsa de pastor. Graças a Deus, eu agradeço a Deus por isso, porque enquanto eu carregar a bolsa do pastor, eu estou feliz, louvado seja Deus. Muita gente está vindo assim, não carrego, eu carrego, estou aqui, eu levo a bolsa do pastor, eu levo, louvado seja Deus. Eu agradeço a oportunidade, os irmãos me oraram por mim, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus, igreja? Glória a Deus. Mas eu queria fazer mais um cumprimento aqui em cima do testemunho que meu pai contou, que nós entramos dentro da igreja de São Francisco, lá em Canidé. Nós assistimos missa porque não tinha missa na hora, mas tinha muita gente lá rezando. Eu entrei, me ajoelhei também, eu orei, que eu não ia rezar, né? Eu orei pedindo, aproveitei a oportunidade, usufruí da oportunidade ali e pedi para Deus salvar aquele padre, aquela cidade, aquele povo ali que não conhece Deus. E fomos também lá no pé da estátua nova que fizeram agora, com 60 metros de altura, enorme, nunca tinha ido lá no pé da estátua lá, a gente tirou foto lá, orei lá também, e vimos lá o tanto de sacrifício, chega fé, amado, entramos num lugar de sacrifício lá, que é cheio de vela acesa, tremendo lá, terrível. E nós entramos no auditório que cabe muito mais de 5 mil pessoas, de 5, 10 mil pessoas lá, onde eles se reúnem para fazer sacrifício também. E andamos várias cidades. E uma coisa que me chamou a atenção,
que quando nós chegamos na cidade de Monongu, tem meu tio, que é mais velho do que meu pai. Ele é o segundo mais velho. Fomos na casa da irmã dele, chama Maria Costa, que tem já 78 anos, e esse outro tem 77, né? O mais velho do que ele. Meu pai fez 76, tem 77. Chama Leonardo, bem gordo, bem alto, e ele só sobe lá no pé da montanha lá, porque eu não contei quantos degraus, mas tem mais ou menos 300 degraus para chegar até em cima lá no altar onde tem a imagem. Ele só sobe lá de ano em ano, né, na festa do padroeiro lá. E eu fiz um convite para ele, eu falei: tio, você tem coragem de subir ele mais nós? Não, meu filho, não vou hoje não, estou trabalhando, estou muito ocupado, não dá para ir não. Aí depois ele pensou: sabe que eu vou com vocês? Tem muita coisa para me fazer, mas eu vou fazer umas coisas aqui, vou tirar um tempinho, vou subir com vocês. E subiu conosco lá, mais ou menos 300 degraus lá. Eu não contei, mas é daí para mais. Ele subiu com a gente, muito cansado, porque ele já tem 78 anos, 79 por aí assim, e fuma muito, e a gente achou até que ele ia dar um treco lá na subida lá, sabe? Meu pai ficou muito preocupado com ele, eu segurei no braço dele, ele conversando e subindo aí quando parava, mas Deus abençoou e ele conseguiu chegar lá em cima, e ficamos lá, ele contou a história todinha, como era o santo e tal, e foi uma benção, né? E ele muito duro, porque ele não quer o evangelho, mas aceitou a gente muito bem na casa dele, dormimos na casa dele, almoçamos lá, de noite nós pregamos para ele, cantamos, e todo mundo ficou surpreendido com a recepção dele, né? Porque nós estamos orando por ele, para Deus transformar o coração dele. Segundo o relatório da família, é o mais duro de coração, ele não quer nem saber de crente de jeito nenhum. Tem um filho dele que se converteu, ele não quer nem papo com esse filho, mas Deus vai fazer uma obra grande na vida dele, vai salvar ele em nome de Jesus. Quem crê, diga amém? Amém. São 19 irmãos do meu pai, são 19, nós visitamos mais ou menos uns 15 por aí assim, né? Ficou faltando uns 4, né? Que estão distantes, outros desapareceram, deu notícia, mas de uns 13 a 15 por aí assim, nós andamos na casa deles e todos estão contando a história, né? Glória a Deus. Então vamos ouvir o grupo Maranata trazendo um louvor bonito para Jesus.